totalmente diferente. Eu tenho saudade daquele tempo, sim. Essa derrota. E onde o assessor tem atrapalhado muito. Era mais amador, vamos dizer assim, né? Você tinha uma condição excepcional de conversar e conhecer a vida até do atleta. Você sabia o que ele fazia no dia a dia, muitos repórteres saíam à noite com os atletas, né? Não existia essa situação que hoje existe, da falta de proximidade. Aquele tempo era um tempo mais de glamour, vou dizer assim, era um relacionamento mais de amizade entre clube e imprensa. Até a própria federação, porque vejam vocês, quando eu era assessor de imprensa da federação, eu era também, paralelamente à assessoria de imprensa da federação, eu era repórter esportivo. Os jogadores não gostam, não. Os jogadores gostam de falar, de dizer. Na minha época, por exemplo, o cara dizia assim, quero falar contigo depois. Aí chegava e dizia, os homens aí, o mês já passou, já está 3 meses sem vir, que negócio. Hoje não tem mais isso, né? E havia muita camaradagem entre os repórteres, né? Eu nunca fui setorista, porque na minha época não tinha setorista. Tinha setorista, mas eu nunca fui setorista. Eu fui repórter de campo, a pista, como se diz na gíria. E os caras na época, eu quero falar contigo aí, os homens não estão pagando, tá? Era tudo amiguinho, né? Hoje não, hoje você não conhece mais, os caras têm acham que tem o rei da barriga, os jogadores, né? Muitos acham que tem o rei da barriga, que não é assim. Você tinha até um cuidado de criticar com palavras que não eram muito próprias para a época, porque eram amigos, né? Jogadores de Avaí de Figueirense eram teus amigos, você era da crônica, etc e tal. Eu nunca me esqueço, tinha um lateral direito do Figueirense, eu estava sentado atrás do gol, e ele estava falhando muito, e o cara escutava a observação, o repórter chama lá de cima, o campo era pequeno, ficava todo mundo encostado na rede, né? Os repórteres, eram poucos repórteres, então uma hora a bola veio pela linha de fundo, ele passou com a bola na mão por mim e disse assim, daqui a pouco vou dar-te uma porrada, se tu continuar a falar. Hoje você faz trabalho profissional, o atleta também é muito mais profissional em todos os sentidos. Você chegava em alguns momentos, você tirava, por exemplo, o jogador do banho. Ele estava tomando banho, você ia lá, dizia que queria entrevistar esse atleta e tirava o jogador do banho. Vinha conversar com ele sobre a partida, sobre o que aconteceu, sobre os erros cometidos, sobre o que ele iria fazer após o jogo. Então era muito comum aquelas entrevistas quilométricas, aquele pós-jogo quilométrico, mas conversando com todos os jogadores quase. Você conversava praticamente com o time inteiro, diferente do que acontece hoje. A gente, dá licença, deixa eu tomar um banhozinho aí, cara. Entendeu? Mas o cara ria, brincava, esperava, aguardava. Então tinha essa coisa, esse calor, né, que eu vejo que hoje em dia muito poucos jogadores de futebol têm esse relacionamento com a imprensa. Eu ainda tive a oportunidade de pegar esse finzinho de você entrevistar jogador no vestiário aqui no Brasil. Eu acho que não muda absolutamente nada, porque se está no vestiário, não está no vestiário, a sala de imprensa, pouco importa. O que vale é o que o cara vai falar, o que vale é a divulgação da notícia, né? O mesmo Figueirense que a gente viu, isso é um processo. Ô Cabral, o que te levou a tirar o Tinga nesse momento? Sejando uma entrevista coletiva. A emissora, a direção da emissora fazia um acerto com a direção do clube e a equipe esportiva viajava no ônibus da delegação. Quer dizer, então ali você ficava sabendo tudo e mais um pouco, né? Aí era um relacionamento de amizade e até um pouco de ética a gente tinha que ter, né? Que tinha coisa que tu podia passar pro teu ouvinte, tinha coisa que é complicado, né? É uma situação bem diferente de hoje. Quer dizer, hoje o cara tem ali meia hora para fazer o dia a dia, para fazer as entrevistas, né? E é muito pouco, e é muito estreito. Não, tenho amizade, né? Não é de frequentar casa, alguns já frequentaram a minha casa, outros não, outros também nem faço questão, fica longe também, né? A gente não pode ser, como eu te falei, não vou enganar ninguém. Alguns a gente gosta, outros a gente não gosta, mas respeita, o mais importante é o respeito. Mas não tenho nenhuma briga nenhuma, é claro que às vezes
A gente fica chateado por algumas colocações que fazem, como eles também ficam com algumas respostas que a gente dá, mas isso é normal. O que ia ser de um jogador sem a imprensa, o que ia ser da imprensa sem um jogador. Então, são duas situações que eles se precisam e se necessitam para mostrar o seu trabalho, um aparecer, cada um com a sua função. Era bem mais próximo, nós não tínhamos assessoria de imprensa, né, hoje profissionalizada como é. Então você passava a conviver no dia a dia com o setorista do clube, né? Então você fazia amizade, batia papo. Depois do treino também tinha uma relação, a gente ficava às vezes conversando, no caminho para o treino também. A gente ia 2 vezes por semana no treino, chegava lá, parava o treino, mandava parar o treino para poder tirar um ou outro jogador para entrevistar. Imagina se isso hoje é possível, parar um treino e tirar o jogador lá de dentro para entrevistá-lo. Era diferente, você ia, antes de começar o jogo, por exemplo, o time está se arrumando, você entrava lá no vestiário, entrevistava, talvez até, isso aí até pudesse ser feito, ter dar uma segurada, não podia ser tão liberdade assim, mas a gente entrava, tomava um cafezinho lá, o roupeiro sempre tem um cafezinho, na saída do jogo, antes do jogo, depois do jogo, ia lá no vestiário, jogadores lá, a gente entrevistava os caras debaixo de chuveiro, não tinha problema nenhum. Hoje não, tem muita frescura. Então não tinha esse intermediário que tem hoje, no caso o assessor de imprensa. Então acho que essa é a principal mudança das regras que os clubes começaram a impor. Eu vejo quando há respeito entre as partes e esse entendimento que o repórter tem que fazer o trabalho dele, mas que a assessoria também tem que impor algumas regras. Eu acho que a gente está num bom caminho assim, a gente passa durante o ano muitas vezes brigando, fazendo as pazes, mas quando está dentro da linha do respeito, eu acho que está no caminho certo. O que muita gente não entende, o pessoal da imprensa principalmente não entende, é o seguinte: o assessor da imprensa vai fazer o que interessa para o clube. Ele tem que ver o que interessa para o clube. Quer dizer, a função do repórter é exatamente o contrário. O repórter tem que ver o que interessa para ele, o que interessa para a empresa dele. Quer dizer, eu defendendo meu pão e a imprensa defendendo o pão da imprensa. É meio complicado. Final de jogo, agora aguardar aí os jogadores para saber o que eles têm a dizer, né, sobre essa derrota, mais uma derrota. Perdeu mais uma partida na competição e poderia ganhar a segunda consecutiva. E onde o assessor tem atrapalhado muito. O assessor muitas vezes começa a puxar o jogador rapidamente, como se ele fosse falar algo horroroso. E isso não acontece. Não, eles têm que ir para a reza. Espera um pouquinho, reza daqui a pouco, pô. Não tem problema algum. Não, eles fazem o ritual depois de grandes coisas. Espera mais um pouquinho. Nessa saída, o assessor tem atrapalhado demais. Então, para quem faz jornalismo, o assessor é para assessorar aqueles que estão trabalhando e não para atrapalhar. Já que o Avaí desempenha um bom futebol fora de casa, não consegue desempenhar esse bom futebol em casa. Sempre uma gracinha, mano. Não corre essa notícia por enquanto por aqui. Assessores de clube, de fato, pelo menos que a gente tem contato, aqui em Santa Catarina, eles tentam dificultar ao máximo a exposição dos jogadores, talvez por medo de que eles possam causar algum prejuízo na imagem do clube e tudo mais. Que às vezes nem sempre são assessores, o nome já diz assessor de imprensa, é para assessorar a imprensa, ajudar a imprensa, facilitar o trabalho da imprensa. E muitos às vezes complicam, dificultam. Eu acho que essa blindagem que existe em cima do atleta, até certo ponto, ela é benéfica. Né? Porque você expõe de uma forma que às vezes não pode vir atrapalhar, né? Pode ter algum tipo de conteúdo que pode vir atrapalhar na sequência do trabalho do profissional. Não é cuidado, é bobagem mesmo. O assessor não é dono do jogador. O assessor, ele está ali para fazer o elo entre a imprensa e o jogador, para que a imprensa não entre mais na privacidade do atleta, para que não entreviste no momento que não pode. Esse é o trabalho. Mas a saída de campo não. O assessor vai facilitar o trabalho da imprensa e ele está dificultando o trabalho da imprensa. Olha, eu tive algumas experiências com grandes clubes e com até em outros esportes, eu cito a NBA, por exemplo, e me assustou a facilidade de acesso que se tem à NBA. Inclusive a própria NBA, assim como no UFC, existe no contrato dos jogadores, dos técnicos, que eles são obrigados a dar entrevista
após o jogo, durante o jogo, no número X de vezes, porque você está sustentando aquilo. Então a Liga entende que você tem a obrigatoriedade de dar entrevista. Eu acho isso fantástico. E de fato, a comunicação no Brasil, em times talvez um pouco menores, está se fechando. Isso dificulta o acesso à informação. E é muito ruim não só para quem consome o futebol, mas para quem trabalha e depende dele, né? Deixar bem claro que não é o assessor que define quantos jogadores, define os treinos abertos. Isso hoje vem 90% da comissão técnica e do departamento de futebol. Eu estou ali para cumprir regras. Eu vou dizer para ti aqui, olha, você quer ver uma coisa? Quando eu fui setorista desse clube aqui, olha só como é que funcionava a coisa. Tinha treino 2 períodos, de manhã e de tarde. Aí a gente pegava 2 jogadores de manhã e 2 à tarde. Pô, isso aí mata o atleta, né, cara? Isso aí quer dizer, um jogador, ele falava 2, 3 vezes na semana. Uma coisa. Aí começa a mesmice, né? Aí começa a mesmice. Por isso que naquele tempo tinha muito asneira, não paga imposto, né? Porque os caras diziam. Era complicado, era muito complicado. Os caras, pô. Então a gente foi. Quando eu cheguei aqui era assim, era 2 de manhã e 2 de tarde, cara. Quem é que aguenta isso? Tem as instruções, né? Fala assim, se perguntar sobre isso, foge um pouco e tal. As coisas normais, né? Porque a gente sabe que às vezes os jornalistas levantam umas perguntas meio complicadas de se responder, né? A gente tenta contornar um pouco a situação, a gente faz o possível. Então os assessores são muito importantes por causa disso, né? Para passar as instruções para a gente. Não, é programado. E às vezes ele dá uma... Há pouco tempo nós tivemos aí o Paulo Sérgio do Avaí, dizendo assim, não comemorei porque o Paraná não pagou e o Avaí sabe por quê. Aí não deixaram o jogador falar. Aí quando ele veio falar, já veio com o discurso pronto, sabe? Ainda mais aqui na nossa terrinha, né, na nossa Floripa, que se não tem problema a gente cria, né, a gente sabe disso. A imprensa, infelizmente, vive muito disso ainda, mas a culpa não é só da imprensa, não. A assessoria poderia colaborar para isso. A assessoria poderia trabalhar para que o jogador rapidamente desse a sua versão do fato. Por exemplo, eu lembro que nesse jogo eu estava narrando, o Gustavo Bossili era o repórter que estava trabalhando do lado do clube havaiano e ficou muito claro que a principal reclamação do Paulo Sérgio era com relação à titularidade. Que mal há nisso. Paulo, só entregar pra ti o troféu Bambambam na partida aqui rapidinho, tá? Vambora, velho, vambora. Dá pra falar rapidinho, tá? Vambora, velho. Vambora. O que dizer desse jogo aí, Eduardo? O Paulo marcando 2 gols. Feliz pra caramba. E nos gols ali que você não acabou comemorando, o que rolou? Tem os mesmos motivos. Você acha que tá merecendo demais essa vaga de titular já, não? Muito tempo. Tá aí, desabafou. Eu acho que já sai meio que programado. O atleta já sai direcionado para o que vai falar. Não sei se as perguntas elas são respondidas numa totalidade. Parece que é uma coisa mais básica. Vamos falar disso, tal, futebol, 2, 3 perguntas, 4 e direto ao objetivo. Eu acho que já sai meio que programado. Eu oriento, por exemplo, de repente o cara não fez um bom jogo, o goleiro não foi bem no jogo, foi culpado por um gol. Aí tu já orienta o cara, eles vão te perguntar isso aí, tu te prepara porque eles vão te perguntar certamente. Se tu não quiser responder, tu dá um volteio. E tem muito disso também, né? E agora a gente conversa, orienta e faz com que eles consigam passar ao lado deles. Agora tem muito jogador emotivo, né? Que tu acerta, conversa com ele meia hora, diz, não, é assim, chega lá, ele diz tudo o contrário. Aí quebra qualquer assessor de imprensa. Vem trabalhando aí nas dificuldades, todo mundo sabe que o nosso salário anda atrasado. Tinha que estourar em alguém. Então, isso a gente sabia, a gente estava no fim, alguém ia ter que estourar. Estourou em mim, tranquilidade. Eu sou uma pessoa que não fico rodeando para principalmente dar as respostas. Diretamente eu vou ao assunto que me perguntam. Se eu estiver de acordo, eu concordo, se não, eu discordo. Acho que é por isso que serve a imprensa, para o jogador ser perguntado, o jogador tem que responder aquilo que
particularmente o que eu penso, o que eu acho. E aqueles que esquentam a cabeça, então é pior ainda. Aí é complicado. Aí tu tem que, de vez em quando, tu tem que burilar bem, tu tem que filtrar bem para levar o cara, entende? Agora, essa história de combinar, ela também existe, porque o assessor de imprensa te disponibiliza um jogador que está na crista da onda. Ou então, para evitar problema para o clube, esse não vai ser sorteado hoje, não vai ser escolhido para falar, vai falar outro. Não, mas nós queremos aquele que deu uma declaração e tal. Se o cara vier, o cara vem escolado. O cara diz, não toca no assunto, diz que é problema da direção e tal. E a entrevista fica xoxa. Né? Antigamente não tinha isso, os jogadores falavam mesmo. Né? Quanto mais transparência em tudo que você fizer, melhor. É melhor, você tem mais ajuda até. Tu tem muita gente que vai te criticar, naturalmente, mas você vai ter uma ajuda muito grande. Por quê? Porque você é transparente. É aquilo ali. Então você não é como se diz na gíria, né, do futebolística, tu não é um traíra. Tu é um cara espontâneo. Você pega um jogador, a resposta dele parece sempre a mesma, sempre robótica. Isso de fato tem acontecido e muito. Agora, vai também, no momento que você está na coletiva, saber ir fechando o cerco e fazer com que saia alguma coisa interessante. É um trabalho que não pode fugir muito de um script ali, né? A gente sabe que é aquelas perguntas clássicas, geralmente, o que faltou, principalmente em saídas do campo, né? O que faltou para o time sair com a vitória hoje? É aquelas respostas que quem vê em casa fala, o gol, né? Óbvio e tal, aquelas coisas. É sempre a mesmice, aquela mesmice, o treinador fala, todos falam a mesma coisa, todos os treinadores, é aquilo que eu digo, o discurso de quem ganha um, de quem perde é outro, isso aí é natural, né? Então, sabe, ficou muito chato essa parte aí. Antes eu acho que era mais gostoso, antes. Você entrevistava quem você queria, quem você achava que devia de entrevistar, quase todos falavam. Agora, quantos jogadores que tem aí que a gente nunca ouviu falar, porque eles não são determinados para falar, sabe? O que as pessoas e muita gente que está no meio, que viveu o passado, não consegue se adaptar a essas novas regras. As pessoas estavam acostumadas a chegar aqui no Scarpelli, circular por todas as áreas, entrevistar 2, 3, 4 jogadores, sabe? Sei de casos de repórteres que entravam no vestiário para tomar café. Tipo, isso hoje mudou. Acho que pro bem do clube, acho que tem que ter esse limite. Mas como eu falo assim, tudo parte do princípio da educação, do respeito entre a assessoria de imprensa e a outra parte que vem trabalhar também no dia a dia. Não funciona, não tem cobertura de treinos e dia a dia do Atlético. Vai do talento de cada repórter, porque não há nenhuma janela de imprensa, nós não vamos... Eu cobri o Atlético há 2 anos atrás, então faz 2 anos que eu não vou no CT do Caju, porque não há abertura. Até então tinha uma entrevista por semana, agora não tem nenhuma entrevista, não temos acesso a nenhum tipo de treino, não há espaço nenhum para a imprensa, seja em casa ou seja fora. É um trabalho um pouco diferente, né, do restante, da maioria dos clubes brasileiros, principalmente Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Nós não temos acesso desde o ano passado. Em 2012 o acesso já era bastante restrito, de 2013 para cá o clube se fechou e não temos acesso a entrevistas coletivas, a treinamentos, enfim, comissão técnica, jogadores, diretoria, bastante fechado. E a nossa cobertura passa a ser um pouco diferente, muito mais investigativa, é uma cobertura, com perdão da expressão, comendo pelas beiradas, né, tentando informações por outros meios, não sendo os meios de comunicação oficiais do clube. Os jogadores são orientados a não falar com a gente, apontam pra gente, não falem com aqueles lá. Outros repórteres de fora até conseguem algumas entrevistas com a gente, isso não acontece. Então tem que ser do talento do repórter em buscar a informação, de cultivar as suas fontes e conseguir aí sim trazer a informação pro ouvinte, no caso, e pro nosso leitor, o que é o mais importante, que acontece no dia a dia do Atlético, porque o Atlético não dá
Paraná. Eu falo que não tem assessores de imprensa. O Atlético tem um departamento de comunicação que é o responsável lá pelas mídias do clube. Então a gente faz o nosso trabalho no peito e na raça. Eu acho uma burrice do Atlético, essa briga começou há muito tempo. O Petralha implantou essa briga contra as emissoras de rádio já há um tempo muito grande. Eu acho que o Atlético está perdendo com isso. Perde contato com o seu torcedor, aí vão dizer, não, mas o clube pode ter a sua TV, o clube pode ter a sua emissora de rádio. Pode, mas aí deixa de ser o jornalismo. E o que se quer com relação à cobertura é também o jornalismo. De todo modo, não deixa de ser uma forma agressiva de você cercear o trabalho da imprensa na cobertura do dia a dia daquele time, né? E você acaba prejudicando o seu torcedor, né? Acaba prejudicando a própria instituição em si, que deixa de ter imagem vinculada numa série de rádios, jornais e tudo mais, aí que poderia ajudar bastante na divulgação e massificação do clube em si. O Atlético tem uma estação de rádio e tem uma estação de televisão. Muitos clubes do Brasil têm a sua própria emissora. Então o torcedor, o mais fanático, que o clube resolve fechar o pau com a imprensa, e o torcedor apoia o clube, porque é muita crítica, porque é isso, porque é aquilo, e não aceita, só aceita elogio, aí vai ouvir só a rádio do Clube Atlético Paranaense. E vai ver só a televisão do Atlético. Eu acho que o clube como o Atlético, por exemplo, ele está fadado a não ter aquele torcedor apaixonado, que quer saber detalhes do seu clube, que não só a questão oficial. O problema é que a imprensa do Paraná é muito pessimista. Muito pessimista. O Atlético, ele tá, quando foi campeão brasileiro, estava bem pra caramba. A imprensa achava coisa para criticar, falava que o jogador era baladeiro, o jogador era festeiro. Esse jogador festeiro, baladeiro, ganhou o brasileiro. Quando foi pro Libertadores, final da Libertadores, a mesma coisa. Quando agora, no passado, classificou para Libertadores de volta, só criticava. O Curitiba quase caindo, os caras falavam bem do Curitiba e mal do Atlético. Não dá para entender. Tanto que o Atlético, ele não deixa a imprensa do Paraná fazer entrevista e tudo mais, mas a imprensa dos outros estados é liberada. Eu acho justo porque a imprensa do Paraná puxa muito para um lado, né, que não é o nosso, né? Eu acho que eles estão então no quadro ideal para eles. Acessam um site oficial, acessam uma rádio oficial que não vem nos jogos, é uma rádio que não vai até o clube, a TV também não vai, é tudo um profissional só que faz, se desdobra em 5 para poder atender os veículos oficiais. Então se eles querem notícia boa, querem informação apenas que agrade ao clube, eles podem acessar o site deles sem o menor problema. Informação de verdade, o que acontece, doa quem doer, pro bem ou pro mal, não é pro mal só, pro bem ou pro mal, ele vai encontrar em outras mídias, as mídias que a gente trabalha, que a gente cuida, rádio, jornal, TV, enfim. Então, o enlatado eles encontram no site oficial. O cara vai casar, tá feliz, tem um filho, coisa parecida. Isso, muitos torcedores que compram essa ideia são os torcedores que compram a ideia do presidente do Atlético, que é o Mário Celso Petralha. Esses são alguns bitolados que só veem o que eles querem ver e veem o que está apenas no site oficial, não veem a informação de verdade. Mas eu acho que não é um caminho aqui para a capital, até por serem somente 2 times. Acho que o relacionamento entre imprensa e clube sempre foi um relacionamento meio amistoso. Nunca houve essa necessidade. Até porque ele é um objeto de curiosidade. Ele passa a ser uma pessoa que os torcedores que movem, que são sócios do clube, eles querem saber notícias, querem saber informação. E quanto mais reduzido for esse contato, mais reduzido for essa conversa entre atletas e imprensa para que o público possa saber, eu acho que isso só traz prejuízo. Perde. Porque, por exemplo, eu sou repórter, acaba o jogo, naquele meio tempo ali, enquanto os jogadores vão para o vestiário, eu posso entrevistar, sendo 2 repórteres, entrevista 3, 4 jogadores, agora é um só e acabou. E depois vai para a sala de imprensa, é aquele que determina. Às vezes, os repórteres se unem e nós queremos entrevistar o Miguel. Aí o dirigente, não, o Miguel não vai falar. Porque o Miguel pode botar a boca no mundo, aquele negócio, sabe? Aí ficou ruim, pro torcedor ficou ruim. O clube depende do torcedor, do carinho do torcedor, da identificação e da relação com o torcedor até no dia a dia com o atleta para saber justamente com quem ele está lidando, com que tipo de pessoa que ele está lidando e qual é realmente o interesse de ambas as partes. Eu não vou ficar rodeando, escondendo do torcedor aquilo que a gente tem errado e está errado. Então acredito que não é só aqui, por onde passei,
A gente sabe que sempre tem problemas, mas o problema não pode ter mais de 24 horas, porque senão se torna um problemão e aí você não tem mais como solucionar. Mas eu acredito que quando, como eu te falei, quando eu falo, eu assumo tudo que falo, às vezes agrado, às vezes desagrado algumas pessoas, mas eu nunca vou vir aqui na câmera e na imprensa e mentir pro torcedor, até porque é o torcedor que é o coração do clube, porque a gente passa, o clube é muito maior que todos nós, e todos os clubes têm problemas. E para solucionar esses problemas é o quê? Dentro de campo, a gente jogando, conseguindo os resultados, cada um fazendo a sua e o torcedor indo para a arquibancada nos apoiar. Eu prefiro, então, que exista a zona mista, que é muito comum no futebol, mas no futebol brasileiro isso dificilmente acontece. A zona mista, passar jogador, você entrevista quem tiver interesse e a entrevista não precisa ser tão longa, porque na verdade você cumpre o ritual de um período de entrevista que às vezes é desnecessário. A zona mista tem existe muita estratégia também, né? Eu já vi isso. Eu em São Paulo já vi isso. Os caras chegar e dizer assim, ó, o fulano, tu não quer falar? Não, porra, não vou falar. Então tá, então vamos fazer o seguinte, os caras ficam esperando. Aí sai um bolo de jogadores, sai 6, 7 junto. E aquele sai no meio, os caras brindam ele, quer dizer, é uma coisa estratégica que é feita, quer dizer, os jogadores saem aqui, ó, saem numa rodinha, aquele que não é para falar vai ficar no meio e vai ser o primeiro a sair. É difícil a imprensa pegar. Eu acho fantástico a questão da zona mista, eu acho muito legal. Eu acho que acabaria de vez por essa imposição, a gente só tem 3, a gente só tem 2, às vezes a gente só tem 1 para falar, ou ninguém fala, como é o caso do Atlético Paranaense. Eu acho que a zona mista é sensacional, a seleção brasileira adota isso, os principais clubes do Brasil e do mundo adotam isso, e tem todo mundo gostado bastante assim, dos colegas que eu converso, e que no clube em que ele cobre o dia a dia tem essa política. Eu, na minha opinião, abriria, né, para a imprensa conversar, bater papo, trocar de ideia, perguntar, questionar, né, tudo dentro de um respeito. Eu acho que a tendência é mundial, tá todo mundo se abrindo mais, né? A tendência é que volte a se abrir, né? Volte a se ter esse entendimento de que há necessidade de você ter uma proximidade com o seu torcedor. Acho que cada vez vai se fechar mais. Entendo assim. Eu acho que cada vez vai se fechar mais. Até em função, porque assim, vocês andam de concordar comigo que sai muita abobrinha na imprensa, gente. Muita abobrinha na imprensa. Então eu acho que é o seguinte aqui, a coisa tende a ser o seguinte, ó. Hoje nós temos, nós que eu digo, é a maioria dos clubes do Brasil. Tem uma emissora, tem uma rádio web, tem uma TVzinha no clube, né? Eu acho que daqui a 10 anos, eu entendo assim, eu vejo assim a coisa, do jeito que está caminhando, o clube vai passar. Eu acho que o Atlético Paranaense foi o primeiro que fez isso aí. Vai ser um percussor de tudo que vai acontecer daqui para frente. Eu acho que a maioria dos clubes, a tendência é exatamente essa. Eles vão fazer o quê? Eles vão dizer, não, o que nós temos para vocês é isso aqui. Eu acho que o que o Atlético Paranaense faz é o único deles e é um modelo péssimo para a divulgação de toda a informação que há necessidade de ser consumida e ser divulgada. Aí você olha, o Barcelona faz zona mista, a NBA deixa você entrar no vestiário, a Seleção Brasileira faz zona mista, o UFC multa jogador, ou o UFC multa lutador que não dá entrevista, a NBA do mesmo modo. Aí os assessores de Avaí e Figueirense acreditam que fechar é melhor, que o Atlético Paranaense, um time do Brasil, o único a qual eu conheço que tem esse tipo de política, é um modelo. Vamos esperar para ver.
O jogador é dondoca. Jogador, você não pode dar uma porrada no jogador. Falando aqui, dondoca. A dondoquinha, não pode falar. Só isso? Fechou? Fechou. Pode ser. Obrigado, valeu.